Olá, amigas e amigos que nos acompanham nestes momentos de estudos em base, em volta, da doutrina espírita. Com base nos ensinamentos desta doutrina, oferecidos pela Sociedade Espírita Círculo da Luz. É uma alegria estar novamente neste encontro fraterno, onde vamos estudar um pouco mais o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, vamos pedir inicialmente a presença desse mestre e amigo maior, que disse que quando nós nos reuníssemos em torno da sua mensagem, seus ensinamentos, ele estaria junto, próximo, nos acompanhando e nos instruindo, nos oferecendo a sua vibração de paz, de amor, de saúde, de fraternidade, e nos inspirando, certamente, para conhecermos e compreendermos melhor a sua mensagem. Que Jesus, então, nos inspire e nos transmita, através dos benfeitores espirituais, a saúde, a paz e o equilíbrio espiritual que nós precisamos para continuar aprendendo e evoluindo no nosso planeta. Que assim seja. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Estranha Moral. E, ao estudar mais uma vez este capítulo, para apresentá-lo aos que nos acompanham, me deu uma vontade de viajar no tempo, voltar pelo pensamento a um tempo mais antigo, de mais dificuldades, de menos evolução, mas também, ao mesmo tempo, me deu uma vontade de viajar na realidade, no nosso tempo atual, e fazer uma visita à cidade de Paris, na França, para conhecer dois locais históricos que seriam, para mim, o maior objetivo dessa visita, Embora, claro, ela ofereça outros atrativos também. Mas então, primeiro vamos viajar no tempo e depois, no final da palestra, para aqueles que persistirem até o final, eu direi quais são esses dois objetivos da minha visita à Cidade Luz. Visita que, se Deus me permitir, ainda farei nesta encarnação. Viajando no tempo, nós vamos até cerca de 18 séculos antes de Jesus, quando, na região da Babilônia, que hoje é onde se situa o Iraque, um rei, legislador, líder daquele povo, de um povo ainda muito embrutecido, gravou, instituiu o primeiro código de que se tem notícia de leis civis no nosso planeta, considerado até hoje como sendo o primeiro código de leis civis trazido à Terra. Inspirado, certamente, em leis antigas também, e também, como se diziam esses reis, inspirados pela divindade, que na época eram mais de uma, porque havia ali o politeísmo, e não o que veio depois com Moisés, o monoteísmo, junto ao povo hebreu. Então, essas leis estão gravadas. O Código de Hammurabi, conhecido pelo estudo da história, elas estão gravadas numa rocha de cerca de 2 metros de altura. E, como eu disse, leis ainda rigorosas, punitivas, porque se baseava numa premissa antiga, uma lei chamada Lei de Talião, que era a justiça com base na reciprocidade do sofrimento causado. Então, olho por olho, dente por dente. Se eu tirasse, por exemplo, alguém, cometesse um crime, tirando a visão de alguém,
teria que pagar também, perdendo a própria visão. Olho por olho, dente por dente. A reciprocidade da pena, né? Então, quase que praticamente uma vingança, né? E não uma correção. Mas já era um avanço para aquele tempo tão atrasado, para conter a barbárie daquele povo, né? Cerca, então, de... por volta do século XIII, então, surge Moisés, né? Outro líder, também político, legislador, tá? E além de líder político, legislador, também médium, e recebe, por sua mediunidade, um outro código, não de leis civis, né? Porque ele também tinha as suas leis civis, mas um código de leis de Deus, que nós conhecemos como os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que está abordado no capítulo 1º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Moisés recebe esses 10 mandamentos que, conforme nos diz, com o espírito benfeitor que se manifesta na mensagem com o título A Nova Era, neste capítulo 1º do nosso Evangelho, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Tanto Hammurabi, um tempo mais atrasado, quanto Moisés, num tempo um pouquinho mais adiantado, ainda usavam esta lei rígida para conter a barbárie. Tá? Então, as leis eram punitivas e Deus era visto assim, como um juiz punitivo. Moisés, no tempo dele, já havia a crença entre os judeus um Deus único, o que era também um progresso. Tá? Mas as leis ainda eram rígidas. Então, esses que trouxeram esses princípios antigos de leis ainda duras, assim como os profetas, e Moisés também pode ser considerado um profeta, e os filósofos que vieram estavam, na verdade, preparando o caminho, arando a terra para uma semente mais significativa. Uma semente com uma luz que viria com este que nós chamamos de Cristo, ou de Jesus de Nazaré, que nos traria agora um conhecimento superior, uma verdade mais significativa, mais definitiva. Então, quando nós abordamos este capítulo que fala de moral, nós vamos ver que a definição de moral, pelo nosso dicionário, significa que é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Então, tanto Hammurabi quanto Moisés instituíram uma espécie de moral, tá? Moral para que as pessoas se conduzissem por essas regras morais. Mas estas regras civis da moral, elas são transitórias, né? E elas evoluem ao longo do tempo, à medida em que a humanidade ou aquele grupo social evolui. Mas quando Jesus vem, ele vem com o objetivo de apresentar uma moral nova, né? Com base nesse germe trazido por Moisés, que já estava preparando o terreno para a sua vinda. Ele, então, traz a mensagem inovadora, revolucionária, né? De leis divinas, apresentando-nos, então, o amor incondicional, né? Espalhando este ensinamento do amor entre aqueles que aqui estavam naquela ocasião,
de forma simples, com mensagens cifradas, porque eles não poderiam, naquela época, compreendê-lo de uma forma mais perfeita, né? Então usava parábolas, usou muitas histórias com as coisas simples daquele tempo, daquele povo, né? O povo ainda de pouca cultura, né? E com poucas condições de compreendê-lo, compreender a sua mensagem tão elevada. Aqueles que o seguiam tinham um pouco mais de conhecimento, estavam melhor preparados, mas mesmo assim ainda com muita dificuldade, tá? Para compreender a sua mensagem. Então, Jesus nos traz esta mensagem inovadora e resume os 10 mandamentos de Moisés, tá? Nos dizendo que tudo que havia sido ensinado antes poderia ser resumido num único mandamento. Quando alguém lhe pergunta qual o mandamento maior, aí ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Isso significa, então, não fazer o mal e fazer o bem, né? Esta é a base de uma justiça mais perfeita, né? Em vez de corrigir o mal com o mal, como na antiguidade, agora o mal é corrigido com a prática do bem. Aquele que fizer mal deve ser perdoado, mas corrigido e não punido. Esta é a premissa dele. Então, combate o mal com a prática do bem, ensina a brandura, né? A benevolência, a caridade, tá? E a prática de todas as leis de Deus que conduzem o espírito a um estado mais feliz. Por isso ele se diz o caminho, a verdade e a vida, tá? E ensina esse amor da maneira possível naquela época. Mas como sabia que não seria compreendido perfeitamente, ele anuncia um outro consolador, tá? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26, ele fala desse Consolador, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco, e vos ensinará o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, ele anuncia um outro Consolador, que viria para relembrar aquilo que ele estava difundindo, a sua mensagem de luz, e acrescentar ainda mais conhecimentos, né, a esta mensagem, a esses ensinamentos dele. Para nós, espíritas, este Consolador é a doutrina espírita, ou a terceira revelação da lei de Deus. A primeira, Moisés; a segunda, Cristo, Jesus; e, por último, a doutrina espírita, tá? Que é a fé com base na razão, a fé raciocinada, tá? Que tem por base a ciência, a filosofia e a religião. Então, não é mais aquela fé mística, sem uma base sólida, não? Sem uma base que nos permita raciocinar e concluir pelo pensamento, pelo conhecimento, que tudo que estudamos é verdade. Então, o Espiritismo vem, como nos diz Allan Kardec, o Espiritismo nos faz ver as coisas de um ponto mais elevado, mostrando que os verdadeiros laços de afeição vêm dos espíritos e que nem a morte do corpo rompe os afetos, mas que, pelo contrário, esses laços ficam mais fortes na vida espiritual pela depuração dos espíritos, explicando as passagens em que Jesus
aparentemente contraria a sua própria mensagem, aquilo que ele havia dito, né? Um espírito superior como ele, né, de maior elevação, o mais elevado que passou pelo nosso planeta, não poderia cometer, né, essas contradições, falar uma coisa e, como se vê em muitas pessoas, contradizer-se depois. Nós, espíritos inferiores, ainda cometemos esses equívocos, né? Mas ele não. Então, naquela passagem inicial do nosso capítulo, ele começa com o texto Odiar os Pais, o texto de Lucas, onde ele fala que aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais, ou melhor, este é um texto de Mateus que ameniza esta palavra odiar, né? Esse texto já é mais ameno, porque antes ele falou em odiar. Pelo menos foi isso que os que trouxeram até nós, né, os discípulos, aqueles que viveram com ele mais próximos, porque Jesus não escreveu nada, né? Estes que deixaram os escritos, o pensamento dele através dos textos, nos dizem dessa forma, né? Odiar os pais ou a família. E no texto de Mateus, então, ele fala é tratado de uma maneira menos radical, né? Amenizada. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Né? Esse é o texto de Mateus. Então, a explicação de Allan Kardec para isso eu li antes. Né? O Espiritismo faz abrir um campo de visão que outras doutrinas não abrem, porque não usam o raciocínio. Se apegam à letra, ao sentido literal, e não alcançam o fundo do pensamento deste mestre do amor, da luz, tá? Da verdade. Então, nós vemos que ele não quer dizer odiar, mas sim amar menos. Né? Aquele que ama menos a família, ao grupo social mais próximo do que a ele, está errado, porque o amor é incondicional. O amor não exige que nós amemos. O amor verdadeiro, ele nos liberta desses vínculos com os grupos. Então, nós não ficamos presos à família carnal, porque sabemos, pelo ensinamento espírita, que somos espíritos reunidos ali por algum motivo, né? Por necessidades, sobretudo, mas e que também devemos amar aqueles que estão próximos a nós, mas que esse amor não deve nos deixar presos a ponto de não amarmos os outros, que são também nossos irmãos em espírito. Então, ele nos quis mostrar que os laços mais fortes são os laços da vida espiritual, os laços entre espíritos. Tá? Isso não morre, isso segue conosco até infinitamente, né, através das inúmeras reencarnações e no plano espiritual, para onde levamos tudo isso. As virtudes, né? E a maior virtude é o amor. Então, também no texto seguinte, abandonar pai, mãe e filhos, ele diz, reatribuído a ele, né? Essa passagem onde diz, aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos ou irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Também aqui ele está ensinando o desapego, né? Desapego da família e dos bens materiais, porque são transitórios. A única coisa perene é a vida espiritual, e para esta vida espiritual nós estamos construindo uma família maior através justamente do desenvolvimento do amor, do afeto entre aqueles com os quais convivemos. Né? Então, Allan Kardec ainda salienta que ele não estava desconsiderando a importância da família. Tá?
que é tão importante para nós na Terra, é a primeira escola para o espírito, mas sim buscando ensinar que os interesses da vida futura, que é a vida espiritual, a vida do espírito, prevalecem sobre todos os interesses humanos, ou seja, a transitoriedade da família carnal não deve prevalecer, né, sobre o que é eterno, que é essa construção de uma família espiritual, que não limita o amor a um grupo pequeno, né, ao grupo da família, ao grupo social mais próximo, aqueles que torcem pelo mesmo time, né, aqueles que pertencem à mesma religião. Não, o amor, ele amplia, é um sentimento que amplia a nossa capacidade de entender o outro como um irmão, né? Foi isso que ele nos quis ensinar, nos trazendo o Deus, não mais aquele juiz punitivo, mas um Deus Pai, tá? Um Deus que age como um pai, que não quer punir o filho, mas corrigir o filho para que ele se torne alguém melhor. Então, também na passagem onde fala deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele nos quer mostrar, né, que a matéria tem valor, mas tem um valor relativo, limitado, né? Ela é útil enquanto nós estamos na Terra. Tudo que é material é transitório, tá? Disse a outro, está na passagem aqui, evangélica, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E ele nos quer dizer, então, segundo Allan Kardec, que a vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrestre é como uma morte comparada à vida espiritual. Vejam, a vida terrestre é como uma morte, porque comparada com a vida espiritual, quando o espírito reencarna, ele sabe que vai precisar passar por dificuldades, por obstáculos, por problemas, e até mesmo coletivos, como o que nós estamos passando hoje, não? Porque necessita evoluir através dessas dificuldades. Então, para o espírito, aquilo é como uma morte, a vida carnal, a encarnação num planeta de provas e expiações como este nosso. A vida espiritual ela abre um campo maior, não tem tantas tribulações, porque livre da matéria, o espírito continua o seu aprendizado, a sua evolução, mas sem as vicissitudes que a matéria impõe a ele, né? Sem os limites, às vezes, bem duros que essa matéria impõe. Então, da mesma forma, ele não se contradisse quando nós buscamos conhecer o fundo do seu pensamento através dos ensinamentos da doutrina espírita. A passagem em que ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, que é o último item, né, do nosso capítulo. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Allan Kardec vai nos dizer, para explicar isso, que toda ideia nova encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem luta. Ou seja, Jesus sabia da dificuldade da implantação da sua ideia nova, porque era revolucionária, né? E tudo que ele pregou, ele sabia que encontraria as resistências, principalmente daqueles que estão muito apegados à matéria, os materialistas, que ainda
acreditam que a vida é só aqui, a vida é só material, né? Então, a dificuldade já era prevista por ele. Por isso que ele diz, não vim trazer a paz, né? Mas a divisão, porque houve e continua havendo divisão de pensamentos, de ideias e uma luta constante enquanto não se chega a um ponto comum, né, a um entendimento comum sobre a mensagem dele. Cada as religiões ainda são também interesseiras, materialistas, muitas delas, visando lucros, poder, lucro financeiro, poder, a riqueza. Então, ele previu tudo isso. Por isso que ele nos diz que não seria fácil. Não que ele não tenha vindo trazer a paz. Ele vem trazer a paz, porque no final reinará a paz, né? Quando todos chegarem a um entendimento da sua mensagem. A resistência, diz Allan Kardec, é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Ou seja, quanto mais contraria os interesses materiais, maior é a resistência à ideia nova, né? Mas, como falávamos em moral, ele trouxe uma moral que não é uma... Aqui está no nosso dicionário, é uma moral definitiva. A moral que ele traz, que tem por base o amor, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse, está definida na questão 629 o Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos que definição se pode dar da moral. E os espíritos dizem: a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quando tudo faz pelo bem de todos, e não somente de si mesmo ou do seu grupo, da família, do partido, do time de futebol, da torcida, do seu time, né? Ou da sua religião. Este que age desta forma compreendeu a mensagem eterna, iluminadora de Jesus. Tá? Graças à doutrina espírita, nós temos uma ferramenta, tá? Pela fé raciocinada, que nos permite compreender cada vez melhor a sua mensagem. Por isso que eu disse que gostaria de visitar em Paris 2 lugares históricos. Tá? Um deles seria o cemitério de Père-Lachaise, onde foram depositados os restos mortais de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. É claro que eu não espero encontrá-lo lá. Ele não estará lá, porque o espírito de grande evolução não fica preso à matéria, né? Mas se por acaso ele quiser me encontrar e me dar um abraço, isso será o máximo, né? Mas de qualquer forma farei uma prece e levarei um lenço, porque certamente começará a correr água dos meus olhos e eu precisarei secá-la. A emoção será grande. Visitar o local onde estão depositados os restos da sua roupa, né? Da roupa física que ele usou aqui na Terra. Conhecer aquele túmulo simples, né? Onde no dolmen de estilo druida está inscrita a frase que sintetiza o pensamento espírita: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Esta é a lei. Depois de visitar o túmulo de Allan Kardec, me emocionar, agradecer a ele,
eu vou até o Museu do Louvre por curiosidade, conhecer a rocha onde está inscrito o Código de Hammurabi. Por curiosidade, porque a lei antiga deve ser ultrapassada, deve ficar para trás como um ensinamento, para que nós alcancemos o que é melhor para nós, a evolução maior. Né? Por isso, quando estiver no cemitério de Père-Lachaise, em frente ao túmulo de Allan Kardec, eu pretendo dizer a ele, e espero que ele escute, com as palavras de Casimiro Cunha, um poeta, através da mediunidade de Chico Xavier: salve, Kardec! Sobre a terra de sombra e de amargura, a treva espessa e triste se fizeram. A ciência e a fé nas asas da quimera, mas se afundavam pela noite escura. A alma humana de então se desespera. E eis que das luzes místicas da altura desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridades de consolação, emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Obrigado, Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Que a paz esteja com todos nós. Que esses amigos espirituais nos auxiliem a um dia encontrar esse mestre e abraçá-lo. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos. Obrigado.